Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais uma aula, né? Hoje falaremos sobre a verdade sobre os implantes hormonais. Então, os implantes hormonais hoje eles são uma nova técnica de tratamento para ginecopatias, endometriose, adenomiose, aumento de fluxos menstruais, TPM, principalmente a TPM de difícil controle, tá? Ajuda também a construção da massa magra naquela mulher que perdeu uma massa magra de uma forma intensa, evoluindo para uma sarcopenia, melhora do sistema ósseo também dessa mulher, também a reposição hormonal na perimenopausa e menopausa. Então, os implantes hormonais, eles trazem muitas novidades hoje e benefícios importantíssimos, não somente para quem prescreve. Sim, há realmente um retorno bem interessante para o consultório e a clínica, mas principalmente para a mulher que recebe um tratamento de ponta, um tratamento que tem uma praticidade enorme, um tratamento que traz benefícios que a gente vê cada vez mais de uma maneira muito mais rápida quando comparada, por exemplo, com outras formas, inclusive de reposição hormonal, outras vias de reposição hormonal. Então, algo bem interessante que traz um tratamento para a mulher, um tratamento mais prático, um tratamento mais fácil, um tratamento sem subidas e descidas, sem aumento e descidas, né, dos picos de hormônios, por exemplo, ou seja, tornando o nível mais fisiológico, um nível mais permanente, sem variações, nível mais estável, fazendo com que você possa ter mais benefícios para a sua paciente, menos efeitos colaterais e menos complicações. Então, claro, vamos adiante. E, antes de tudo, eu gostaria muito de lembrar o que Alvin Toffler, esse grande pensador norte-americano, que nos deixou em 2016, ele falou a respeito do aprendizado, inclusive, também. O analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe nem ler nem escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. É preciso aprender o novo, aprender a como aprender hoje. Ou seja, a velocidade das informações, ela passa a ser muito grande hoje. Então, se você não souber como estudar hoje, você vai ficar para trás. É preciso desaprender técnicas arcaicas, técnicas que não encontram guarida mais no funcionamento, na fisiologia humana, na fisiologia hormonal. É muito importante hoje saber que aprender vai muito mais além de você sentar em uma cadeira, num congresso e começar a escutar o que um determinado professor tem a dizer e você achar que aquilo dali é a única coisa naquele quintal. O mundo é muito maior do que isso. O médico hoje ele tem que reaprender a estudar, reaprender novas técnicas, reaprender a redescobrir a fisiologia humana, a fisiologia hormonal, a saber como os nossos hormônios funcionam em nosso corpo, como o metabolismo reage, como é o funcionamento dos órgãos do nosso corpo, fazer com que você ingresse novamente na fisiologia humana, fazer com que você tenha a menor necessidade, uma necessidade cada vez menor de utilizar medicamentos e ficar escravos de 5, 10 medicamentos até o final da sua vida. É importante tratar o problema pela raiz, é importante compreender as causas das doenças e não somente fazer com que você seja um paciente tratado por sintomas, você seja tratado apenas os seus sintomas e sinais, sintomas apenas. Não há uma resolução na base do problema. É preciso encarar o indivíduo como um todo, o indivíduo com alterações físicas, mentais e espirituais. É preciso saber como funciona e resgatar como funciona esse corpo e fazer com que esse corpo ele volte ao máximo possível a funcionar como ele funcionava antes de adoecer. Então, é um dos pontos que nós pregamos muito na pós-graduação em ginecologia integrativa. Ontem, na aula anterior, que é importantíssimo vocês realmente assistirem, eu abordei exatamente a importância do tratamento da testosterona para a mulher. E um dos pontos que a gente comentou foi exatamente esse, que há muita narrativa, há muito sofisma em relação à reposição hormonal, à terapêutica hormonal,
tirando a possibilidade de mulheres em todo o mundo resgatarem a qualidade de vida, de fazer com que vivam bem, recuperem um casamento, a sua profissão, o seu bom humor, não engordem tanto, evoluam para obesidade, síndromes metabólicas, diabetes, evoluam para fraturas. Muita gente não sabe, mas quando a mulher chega à menopausa, ela morre mais de fraturas do que doenças cardiovasculares. Ela pode morrer mais de doenças cardiovasculares do que do câncer de mama. E o grande medo hoje da reposição hormonal infundado é a mulher ter um câncer de mama. Enquanto essa mulher tiver medo e médicos tiverem medo de tratar as suas pacientes uma boa reposição hormonal, essas pacientes terão mais risco, não de um câncer de mama, mas morrerem de fraturas e de doenças cardiovasculares pela ausência de uma reposição hormonal bem feita. E quando se fala em reposição hormonal bem feita, cada vez mais os implantes subcutâneos, principalmente os pellets absorvíveis, estão ganhando o mercado, não somente no Brasil, mas no mundo. Aliás, nunca os implantes subdérmicos, os implantes hormonais deixaram de ser utilizados no mundo. Estão no mundo desde 1937 e nunca deixaram de ser empregados para o tratamento da saúde feminina. Então, vamos lá. O que são implantes hormonais ou pellets absorvíveis? Vamos focar aqui principalmente nos pellets absorvíveis. É claro que há hoje os implantes inabsorvíveis, que são muito bons. São aqueles implantes feitos de silástico, tá? Um material de silicone, e que não são absorvíveis. E por não serem absorvíveis, eles têm que ser retirados depois de um ano. Já os pellets, ou os implantes absorvíveis, como o nome diz, são absorvidos completamente pelo corpo em no máximo 6 meses, não havendo a necessidade de retirá-los posteriormente, porque são totalmente absorvidos. Esses são os mais estudados, são os mais usados em todo o mundo. Os pellets absorvíveis, eles são utilizados desde a década de 30 até hoje. Ontem nós falamos um pouco sobre isso na aula do uso da testosterona, atualização do uso da testosterona na mulher, e vamos fazer uma espécie de uma pequena imersão. O que significa, como deveremos utilizar, quais as vantagens, desvantagens, os benefícios de se utilizar os implantes hormonais para as diversas modalidades de tratamento da saúde da mulher. Então, hoje existem esses dois tipos de implantes. Os pellets absorvíveis, que são os mais conhecidos no mundo, aqui está, são aquelas pequenas pastilhas maiores do que um grão de arroz e menor do que um tic-tac, colocados abaixo da pele, geralmente na região do bumbum, na marquinha do biquíni dessa mulher, com anestesia local, no consultório, não tem dor, leva em torno de 5 minutos para colocar, e uma liberação começa a ocorrer em torno de 7 dias, uma liberação contínua de um medicamento, do hormônio, fazendo com que garanta níveis mais estáveis, evitando as flutuações mais vistas por via oral, injetáveis, adesivos, géis e cremes. Aqui é um implante inabsorvível, é de material de silicone, silástico, colocado abaixo da pele também, na região do bumbum, na paciente, com anestesia local no consultório, e que libera também uma quantidade fixa desse hormônio todos os dias, mas, por ser um material inabsorvível, tem que ser retirado. Na minha experiência, eu uso mais exatamente o pellet absorvível, mas ambas opções de implantes hormonais são muito bem-vindas hoje e depende da experiência do médico, depende também dos objetivos de cada paciente, depende também da preferência de cada paciente. Então, isso vai ser decidido juntamente com a paciente que tipo de implante hormonal, implante para tratamento será utilizado pela paciente. Gosto muito, exatamente hoje, utilizo mais na minha prática os pellets absorvíveis, os implantes absorvíveis. Qual a vantagem para a mulher e para o médico? O médico que prescreve e a mulher que recebe o tratamento em forma de implantes. É preciso dizer que hoje o uso, a administração de implantes hormonais, implantes absorvíveis, ele é uma realidade, é um paradigma hoje, e não volta mais atrás.
não volta mais atrás. Então, o que é que acontece? É um paradigma dos implantes e pellets absorvíveis. Eles trazem um grau de satisfação muito interessante, não somente para os profissionais que prescrevem os pellets absorvíveis, implantes absorvíveis, mas também dos pacientes. É algo que a gente vê na prática. Já já surgirão estudos mostrando que o grau de satisfação é extremamente alto, a ponto do grau de retenção, de permanência, de continuação, taxa de continuação dessas pacientes fazendo o mesmo tratamento e permanecendo com aquele médico que prescreve o tratamento com pellets, com implantes absorvíveis, chega até mais de 90%. Na minha clínica, por exemplo, a gente fez esse levantamento e a permanência dessas pacientes conosco durante anos é em mais de 90%. Isso traz uma confiança muito grande. Isso é uma externalização da confiança dessa paciente no tratamento e no seu médico para a condução do seu caso. É importante saber que traz uma remuneração profissional muito pretendida por nós médicos há muito tempo. Hoje, médicos extremamente especializados gastaram tanto tempo em pós-graduações e continuam a fazer pós-graduações, cursos, se atualizando para fornecer o que há de melhor para os seus pacientes e não conseguem ter o retorno financeiro suficiente até para manter a sua família, trabalhando como uma máquina, plantões e mais plantões, servindo planos de saúde, com consultas a jato, 5, 10, 15 minutos, e achando que ali está sendo feita a medicina. Quando, na realidade, aquele médico ele não está tendo a remuneração que deve proporcionar o tratamento devido também para a sua cliente, aumentando o grau de satisfação dessa paciente e fazendo com que esse médico, cada vez mais, ele se afaste do convívio da sua família, menos tempo para ele, o seu casamento. Quando ele consegue aprender a técnica de implantes hormonais, ele consegue uma remuneração melhor, aumenta o grau de satisfação de sua paciente com os resultados e consegue mais tempo e até mesmo abandonar aqueles trabalhos, aquela área de trabalho desgastante, plantões. No momento que a pessoa era para estar dormindo, o médico está acordado ali, envelhecendo mais rápido. Não significa que médicos não devem dar plantão, não é isso. Mas reveja quanto tempo da sua vida você quer dar plantão. Reveja quanto tempo você quer permanecer junto à sua família. Quanto tempo você gostaria de ter mais perto dos seus filhos. Será que você está vendo seus filhos crescerem? Será que você está cuidando como deve do seu casamento? Cuidando de você, tendo mais tempo para curtir as coisas boas da vida? Um pôr do sol, um amanhecer, simples assim, mas tão bonito, que muita gente não tem mais tempo de ver. Um banho de mar, viajar, ver as coisas boas da vida, sentir as coisas boas da vida que Deus nos deu, porque você não tem mais tempo. Um ponto interessante também é que cada vez mais os médicos eles não têm mais tempo de estudar. Trabalham tanto que não têm mais tempo de estudar e logo se atualizam por opinião de sociedades ou porque um determinado colega que é mais experiente ou do ponto de vista político dentro da medicina tem maior poder de convencimento e diz que determinado tratamento é inadequado, não deve ser feito, sem que o médico ele tenha estudado nada sobre o assunto, sem que o médico tenha tido qualquer tipo de expertise sobre o assunto. Apenas escutou e repassou para outro médico, impedindo, assim, que esse médico adote uma conduta que poderá trazer para ele um retorno financeiro muito interessante e, principalmente, resultados importantíssimos, interessantíssimos para suas pacientes que não foram vistos com outras formas de tratamento para essa paciente. Então, a satisfação pessoal e a satisfação pessoal, não somente de pacientes, mas do próprio profissional, é muito interessante. E cria-se um ciclo virtuoso, onde a grande vitoriosa será a nossa paciente. Uma breve história dos pellets absorvíveis. Muita gente não sabe, mas os pellets absorvíveis, eles estão aí no mundo desde 1930. Então, contra fatos não há argumentos. Se há algo, um tratamento, existe no mundo desde 1930, nunca foi retirado ou abolido, será que ele é ruim? Ou será que ele durou esse tempo todo porque traz resultados positivos?
O Greenblatt, 1949, utilizou pellets de estradiol para pacientes com histerectomia, que entraram cedo na menopausa, e obteve, a partir daí, os primeiros pellets de estradiol com bons resultados. Houve uma queda da popularidade nos anos 50 e 60, com o uso dos pellets absorvíveis, né, com o crescimento da indústria farmacêutica e a chegada dos estrogênios conjugados equinos. Houve uma queda, mas nunca deixou de ser executado, principalmente em países da Europa e da Austrália, mesmo com a queda importante nos Estados Unidos na década de 50 e 60. E, posteriormente, nos anos 90, a terapêutica com pellets é restabelecida nos Estados Unidos com força total, através da publicação, principalmente ganhou força com a publicação da farmacocinética, que mostrou o mecanismo de absorção e a biodisponibilidade previsíveis dos pellets absorvíveis. Essa é uma breve história. Indicação dos pellets hoje para a terapêutica de reposição hormonal na menopausa, na insuficiência ovariana prematura, na deficiência androgênica da mulher, síndrome pré-menstrual, na endometriose, miomatose, adenomiose, sarcopenia, dentre outros. Vantagens e benefícios dos pellets absorvíveis. Os pellets absorvíveis, eles provocam níveis estáveis e adaptáveis à necessidade do corpo. Ou seja, os pellets absorvíveis, com em torno de 7 dias, por provocarem uma inflamação fisiológica por parte do corpo, em volta dos pellets ocorre a formação de vasos. Só que esses vasos começam a se formar em torno de 7 dias após. Então, muita gente que não sabe como os pellets funcionam, acham que a partir do momento em que você coloca o pellet abaixo da pele, na região do subcutâneo, ele passa já a funcionar. Não é assim tão rápido. Na realidade, os pellets eles passam a liberar hormônio a partir de 7 dias, quando há a formação de uma rede de vasos básica para que esse pellet ele comece a liberar esses hormônios. E aí, ocorre a demanda da frequência cardíaca. Se você desencadeia um exercício físico, um aumento da frequência cardíaca por algum motivo, por exemplo, no exercício físico, você libera mais hormônio. É como se o hormônio passasse mais rápido pelo pellet, levando mais rapidamente hormônio. Se você está em repouso, a frequência cardíaca é menor, então você libera menos hormônio. Então, é o que nós chamamos de reposição hormonal inteligente. É de acordo com a necessidade do corpo. Mas mesmo assim, mesmo com essa variação, os níveis se tornam fisiológicos, na grande maioria das vezes, e também os níveis se tornam estáveis, diferenciando de outras formas, como injeções, adesivos, cremes, géis, que podem provocar na administração aumento e diminuição, picos e baixas, e esse efeito montanha-russa é que leva a mais efeitos colaterais e complicações com outras formas, inclusive de reposição hormonal, quando comparadas à utilização dos pellets absorvíveis, os implantes absorvíveis. A fisiologia dos implantes de testosterona permitem níveis séricos de estado estacionário mais consistentes em comparação com outras modalidades. Por exemplo, os benefícios na redução do câncer de mama podem não se estender aos métodos de administração oral ou transdérmica da testosterona. Então, esses autores, eles viram, inclusive com estudos que eles fizeram, milhares de pacientes, acompanhadas durante mais de 10 anos, identificaram a redução do risco de câncer de mama com o uso de implantes absorvíveis, os pellets absorvíveis, com testosterona ou testosterona e estradiol. Algo bem interessante e que realmente vai obrigar a comunidade médica a cada vez mais trabalhos desta magnitude, com esses mesmos elementos, esses mesmos implantes absorvíveis, para se chegar a uma conclusão e um consenso de que reduz ou não reduz o câncer de mama. Até agora, grandes estudos recentes, utilizando pellets absorvíveis e implantes absorvíveis, mostraram uma redução do risco de câncer de mama que varia de 35% até 39%, 40%. Ou seja, aquelas pessoas que utilizam a reposição hormonal com implantes de estradiol e testosterona, de acordo com esses estudos, tiveram uma redução de até quase 40% no risco de câncer de mama, quando comparado às mulheres que não estavam utilizando ou não utilizaram nenhuma forma de reposição hormonal.
Aqui uma imagem mostrando que a administração oral ou em forma de cremes atinge um nível baixo de taxa hormonal no sangue. Os PETs melhoram um pouco mais, atingindo no máximo moderada. As injeções dão um primeiro pico e depois um pico menor, atingindo um nível moderado, mas os PETs no primeiro mês ascendem grandemente de forma significativa e depois retificam, estabilizando o seu nível, vindo a cair somente após 4, 5, 6 meses depois, atingindo um nível ótimo de dose, de taxa na região, no sangue, fazendo com que, sim, né, suplante, inclusive, aquela necessidade de esperar que você atingir aí um nível fisiológico, que nós vimos ontem na aula do uso da testosterona na mulher, que, por exemplo, para identificar uma insuficiência androgênica ou a síndrome do transtorno do desejo sexual hipoativo pela deficiência de testosterona, não devemos basear em níveis de testosterona, porque eles são difíceis de serem identificados na mulher, porque os kits, o material laboratorial foi feito para identificar hormônio testosterona no homem. E se utilizam esses mesmos materiais. O homem tem uma quantidade de testosterona muito maior do que a mulher. E aí não transmite realmente com confiança os níveis reais de testosterona na mulher. E aí, neste caso, a testosterona, a administração da testosterona na mulher, inclusive em forma de implantes, deve obedecer à clínica. O médico identificando sinais e sintomas clínicos de diminuição da libido, irritabilidade, insônia, dores articulares, alteração do humor, maior acúmulo de gordura no abdômen, dificuldade de ganho de massa magra, perda de massa magra, dentre outros sinais que acusem clinicamente a deficiência androgênica nessa mulher, principalmente naquela acima dos 40 anos de idade, com certeza o médico ele pode, sem ter a necessidade de utilizar exames laboratoriais para identificar os níveis de testosterona na mulher. A grande parte das sociedades médicas já concordam com isso, inclusive Sociedade Brasileira de Ginecologia. Praticidade. É muito prático porque quando você compara os pellets a outras formas de administração, um grande problema é o esquecimento. Imagine você utilizar algo por via oral. Para começar, reposição hormonal hoje para o via oral deveria ser abolida, uma vez que a gente sabe que existe hoje novas formas de reposição hormonal mais seguras, com menos efeitos colaterais e mais eficazes. Por exemplo, a via transdérmica, com gel, creme, adesivo, que é percutânea. Adesivo, gel, creme para reposição hormonal. Também implantes hormonais são formas muito mais eficazes e mais seguras. Para você ter uma ideia, se você for utilizar agora, vamos comparar. Se você for utilizar por via oral, com certeza durante o ano, você usando todos os dias, você vai esquecer. Não tenha dúvida. Umas 10, 20 vezes vai esquecer durante 365 dias ao ano. Ou tomar em um horário muito distante daquele horário que tomou antes. Tudo isso influencia na eficácia e na ocorrência de efeitos colaterais e complicações. Também, quando você utiliza em forma via transdérmica, tem que passar todo dia. Via transdérmica. Um adesivo, você coloca lá, depois tem que retirar, às vezes esquece, passou da época para colocar o novo adesivo. Também ocorre isso, esquecimento. Mas quando você coloca ali os pellets absorvíveis, você coloca lá na região do bumbum, todos os dias aquele pellet vai liberar aquela quantidade de hormônios de forma fisiológica, de forma estável, proporcionando um bem-estar para o paciente, sem o risco de esquecer. Então, é muito prático. Você vai 2 vezes ao médico, em média, para colocar esses pellets. A cada 6 meses, você vai para colocar. Geralmente duram de 5 a 6 meses. Alguns de 4 a 6 meses, a depender do grau de intensidade com o qual a mulher consome esses pellets. Aqui é um exemplo disso. Por exemplo, injeções, 52 a 156 por ano, cremes, 730 aplicações. A aplicação de cremes, quando você compara, injeções, 156, aplicação de cremes, 730, e pellets. Pellets, apenas no máximo aqui, inclusive alterações, ou seja, relatos americanos, no máximo 2, 3 por ano. Então, veja que é uma praticidade muito interessante, uma economia de tempo para a pessoa e menos risco
de ter ineficácia no tratamento de efeitos colaterais e complicações. Não aumenta o risco de câncer de mama, de acordo com estudos, inclusive mais recentes, estudos com milhares de pacientes, com 10 anos de segmento, e que dificilmente você encontrará em congressos tradicionais. Mas mostrando que não há um aumento do risco de câncer de mama, alguns deles mostrando até redução do risco de câncer de mama. Eu não estou dizendo aqui que a partir de agora nós vamos utilizar implantes hormonais para evitar o câncer de mama. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso traz, esses resultados trazem segurança a ponto de demonstrarem que, ao invés de aumentar o risco de câncer de mama, como se muita gente tem essa ideia de que a reposição hormonal aumenta grandemente e significativamente o risco de câncer de mama, os pellets absorvíveis, através desses estudos, estão mostrando que eles podem até reduzir o risco de câncer de mama, obrigando a comunidade médica no mundo a talvez rever futuramente a decisão, até mesmo de modificar completamente e orientar todos os médicos futuramente, quem sabe, a fazer a reposição hormonal exatamente para evitar o câncer de mama. Isso pode ocorrer. A medicina nunca é algo imutável. Ela mudou sempre durante a história da humanidade e tenderá a mudar sempre. Talvez aí, na reposição hormonal, haja essa mudança mais cedo do que imaginamos, uma vez que, na prática, notamos benefícios significativos na vida dessas pacientes. Não notamos essa paciente à torta e à direito com câncer de mama. Muito pelo contrário, cada vez mais mulheres estão indo atrás de médicos que saibam dominar a técnica da indicação, da condução da sua saúde com os pellets absorvíveis, com os implantes absorvíveis. Então, esses estudos, eles vão se multiplicar, cada vez mais aparecerão e não poderão mais esconder a verdade. Qual será essa verdade? Realmente, os pellets absorvíveis, eles reduzem o risco de câncer de mama, conforme mostram esses estudos? Não alteram o risco de câncer de mama? Serão benéficos, inclusive, não somente para a reposição hormonal, mas para a prevenção do câncer de mama? Não sei. Nem por isso eu estou dizendo aqui que a gente vai utilizar, a partir de agora, os pellets absorvidos, os implantes, para a prevenção do câncer de mama. Não é isso. Mas que esses estudos mostram que essa é uma possibilidade futura e que traz segurança para o médico que prescreve e, principalmente, para a mulher que recebe esse tratamento. Não aumenta o risco trombogênico. Isso a gente já via na administração transdérmica de estradiol. Então, o princípio é o mesmo. Se você não usa por via oral, não ocorre a metabolização hepática. Tudo que você utiliza de hormônio por via oral, há o maior risco de efeitos colaterais. A trombose é um deles. A trombose venosa é um desses riscos por via oral. Ocorre a metabolização hepática e, por ocorrer a metabolização hepática, parte desse hormônio é perdida. E aí, o fabricante ele tem que aumentar a dose do hormônio para que parte seja perdida, sabidamente é perdida pelo organismo, pelo fígado, é retirada de circulação e excretada, enquanto que a outra parte tem que sobrar em uma quantidade correta para suprir o efeito. É nesse aumento da dose por via oral, quando comparada à via não oral, é que tem mais efeitos colaterais e complicações. Quando você utiliza por uma via não oral, principalmente por via transdérmica, percutânea, ou abaixo da pele por via subcutânea, não se vê, estudos não veem e declaram isso e apontam que não há risco, não há um aumento do risco trombogênico, tanto pela pele quanto abaixo da pele na via subcutânea. Pellet de testosterona parece ser seguro durante a amamentação, de acordo com o estudo da doutora Rebecca Glaser, uma das maiores estudiosas. O grupo da doutora Rebecca Glaser vem acompanhando o tratamento de mulheres com pellets absorvíveis de testosterona e estradiol, testosterona também e anastrozol, durante décadas. Milhares de pacientes sendo acompanhadas, inclusive trazendo surpresas para a comunidade médica, né, com resultados significantes no tratamento dessas pacientes. Inclusive, pellet de testosterona passa a ser seguro durante a amamentação, no tratamento, inclusive, da síndrome da insuficiência androgênica, após o parto, no puerpério, tornando segura essa técnica, de acordo com a doutora Rebecca Glaser em seu estudo.
Aqui, um estudo apresentado em um congresso no Canadá, né, de ginecologia e também de mastologia, mostrando aqui os resultados de um estudo realizado exatamente em puérperas, onde a grande beneficiada foi ela, sem prejudicar o seu maior amor, que foi seu filho que acabou de chegar. Não houve efeitos clínicos adversos na criança após 7 meses de terapia contínua de testosterona para a mãe por implante subcutâneo. Olha que interessante, de testosterona. A testosterona fornecida também por gotas sublinguais, creme vaginal e implantes em forma de PETs foi absorvida, mas não excretada de forma mensurável no leite materno. Esse estudo foi apresentado em um congresso no Canadá. A testosterona fornecida por um implante subcutâneo de pele de 100 mg foi eficaz no alívio dos sintomas da deficiência de testosterona. A terapia é segura para o lactente. Olha que interessante. A testosterona por implante de pele é uma alternativa mais segura e fisiológica aos medicamentos psicotrópicos utilizados para melhorar o humor, a labilidade emocional que muitas mulheres experimentam, a depressão que muitas mulheres experimentam no puerpério, pela queda abrupta dos hormônios. Foi eficaz no alívio dos sintomas de deficiência da testosterona e a terapia segura para lactente. Olha que interessante. Pellet de testosterona pode ser útil na enxaqueca na pré e pós-menopausa, de acordo com estudos da doutora Rebecca Glaser. A terapia sustentada por pellets de testosterona parece ser eficaz no tratamento da enxaqueca da pré e pós-menopausa, de acordo com esse estudo da doutora Rebecca Glaser. A prevalência da enxaqueca em mulheres com idade entre 35 e 40 anos coincide muito com a queda da testosterona nessa época. A partir dos 35 anos de idade, a mulher decai muito os níveis de testosterona. E aquela mulher, quando chega aos 40 anos de idade, ela tem exatamente metade da testosterona total que a mulher aos 20 anos de idade. É claro que isso traz consequências na vida dessa mulher, principalmente fadiga, alteração do humor, irritabilidade, libido muito baixa, dentre outros que variam de mulher para mulher. Ligação da testosterona ao receptor androgênico da testosterona pode antagonizar efeitos associados ao hiperestrogenismo, com enxaqueca, TPM, mastalgia, ansiedade, sangramento uterino disfuncional. Aqui está errado, é hiperestrogenismo. A testosterona é um esteroide neuroativo que aumenta a serotonina e melhora a cefaleia. Olha que interessante, melhora o bem-estar da mulher. Tem um efeito anti-inflamatório e neuroprotetor. Alguns estudos já mostram a mulher na menopausa que usa testosterona tem menor risco de Alzheimer, menor risco de demência. Não se vê taquifilaxia ou perda da resposta com o uso de pellet de testosterona, de acordo com o estudo da doutora Rebecca Glaser. Pellet de testosterona sozinho, sem estrogênio, pode tratar efetivamente até alguns sintomas anteriormente considerados devido à deficiência do estrogênio. Por quê? É lógico isso. A testosterona, ela se converte em estradiol. O estradiol também vem da testosterona. Então, a testosterona pode ajudar, inclusive, também, isso a gente vê na prática, estudos demonstram isso também, pode ajudar, inclusive, a tratar, a combater também fenômenos relacionados à deficiência de estrogênio. Quem usa pellet de estradiol, por exemplo, quem usa o implante absorvível de estradiol, melhora a taxa estradiol-estrona. Isso é interessante, você manter o equilíbrio estradiol-estrona na proporção de 2:1. Por exemplo, 50 de estradiol para 25 de estrona. Porque o excesso de estrona pode sim contribuir para efeitos indesejáveis, não somente em relação à baixa eficácia, porque se trata de um estrogênio menos potente que o estradiol, não trazendo uma eficácia no tratamento dos sintomas de deficiência androgênica, mas também porque o excesso de estrona às vezes está até associado também, de acordo com alguns estudos, ao aumento do risco de câncer de mama. Então, talvez seja por aí, uma vez que muita gente não sabe, mas o estudo WHI foi o primeiro que estabeleceu a relação do risco de câncer de mama, de doença cardiovascular com a terapêutica hormonal, e que até hoje traz muito medo ao médico em relação à reposição hormonal na mulher, principalmente em relação ao câncer de mama. Sabe o que o WHI ele identificou? Ele identificou isso, né? O WHI identificou que os medicamentos utilizados na época, estrógeno conjugado, derivado da urina de égua, associado ao acetato de medroxiprogesterona, os dois associados, provocavam aumento do câncer de mama
e aumento do risco cardiovascular, o risco trombogênico. Mas o que muita gente não diz para você é que aquelas mulheres que utilizaram apenas o estrogênio conjugado, isso mesmo sendo de urina de égua, o estrogênio conjugado, totalmente diferente do estradiol da mulher, mesmo esse não aumentou o risco de câncer de mama. Isso mesmo, vou repetir. Vai lá hoje, você que é médico, ginecologista, você que é nutrólogo, você que é endocrinologista, vai lá no estudo WHI, vai lá, vê isso. O estrogênio conjugado, utilizado nas mulheres que tinham o útero retirado, sem útero, aquelas mulheres que receberam apenas o estrogênio conjugado lá, tá? Receberam. Não houve aumento do risco de câncer de mama nessas mulheres. Houve uma diminuição do risco de câncer de mama nessas mulheres. Em torno de 7,2 anos, se mostrou ali uma diminuição não significativa, mas houve uma diminuição no risco de câncer de mama, aquelas mulheres que receberam apenas a administração do estrogênio conjugado, imitando o estradiol. O risco aumentou quando se associou, aí sim, quando se associou o estrogênio ao acetato de medroxiprogesterona, a progestina da época, utilizada para o tratamento. Então, é importante você saber disso. Por quê? Porque estudos estão mostrando agora que o estradiol, de fato, não vem. Até agora não há realmente estudos suficientes mostrando que o estradiol possa, de fato, ser causador do câncer de mama. Isso mesmo. Inclusive, estudos mostrando, até agora, que quando se utiliza pellets absorvíveis de estradiol, testosterona apenas ou testosterona associada ao estradiol, pode ter diminuição do risco de câncer de mama. São esses estudos que dizem. Não é o doutor Sérgio que está dizendo isso, eu estou apenas transmitindo o que esses estudos estão mostrando. Estudos com milhares de pacientes, durante 10 anos de acompanhamento, naquelas pacientes tratadas com pellets absorvíveis. Porque isso é interessante saber, porque traz mais segurança para o médico. Aquele médico que ainda está indeciso, que está escutando muito sofisma a respeito dos implantes, muitos mitos, narrativas em relação aos implantes, e está deixando de utilizar para a sua paciente um tratamento seguro, um tratamento eficaz, um tratamento que traz um retorno financeiro melhor para esse médico, mais digno diante do bom tratamento que ele está fazendo para a sua paciente e os resultados que ele está proporcionando para a sua paciente, que não obteve esses resultados com outras formas de tratamento. Os pellets, eles trazem altas taxas de continuação e baixa taxa geral de complicação. Estudos mostrando uma avaliação de mais de 1.200.000 procedimentos, mostrando que a taxa de complicação foi ínfima. A taxa de continuação, ou seja, a manutenção do mesmo tratamento durante anos pela própria paciente, foi muito boa, acima até de 90%. Fazendo o quê? Dizendo o quê? Dizendo que essa paciente gostou, que ela está se beneficiando do tratamento e vai continuar com esse médico que pratica esse tratamento. Maior probabilidade de ganho de massa óssea, menor risco de ganho de peso com implantes. E olha aqui, novos e grandes estudos sobre o uso de pellets para terapêutica hormonal na menopausa. Estudos mostrando interessantes resultados. Olha que interessante esse estudo. Um estudo de coorte prospectivo de 10 anos envolvendo mais de 1.200 mulheres na pré- e pós-menopausa, mostrando uma incidência de 39%, quase 40% menor de câncer de mama invasivo naquelas usuárias, naquelas mulheres que usaram pellets de testosterona ou de testosterona associada a anastrozol em comparação com a incidência esperada. Olha que interessante. É um estudo que eu convido vocês a lerem em casa. Olha aqui a referência, aqui embaixo, aqui está o título do estudo. Aqui, uma incidência de câncer de mama por 100.000 pessoas ao ano, resultado de uma análise interna de 5 anos, o chamado Dayton Study. O que é que o Dayton Study ele verificou aqui? Que, quando comparado aos controles, as pessoas que mantiveram o tratamento com pellets absorvíveis por 82 meses, houve uma diminuição no risco de câncer de mama de forma significativa quando comparada àquelas pessoas que não fizeram reposição hormonal
Olha só a diferença aqui. E essa diferença foi extremamente significativa no estudo, após uma análise estatística. Aquelas pessoas no meio do estudo, aquelas pessoas que não fizeram até 82 meses, fizeram menos, também obtiveram uma redução quando comparado às mulheres que não fizeram a reposição hormonal. Olha que interessante, mostrando que talvez essa questão de risco da reposição hormonal para câncer de mama um dia caia por terra. Aliás, é interessante dizer que mesmo que você não utilize os implantes hormonais, os PERTs absorvíveis, pense na sua paciente, porque o risco de câncer de mama numa reposição hormonal hoje é de 0,1%, ou seja, menos de uma mulher a cada 1.000 mulheres que praticam a reposição hormonal terão câncer de mama. É muito baixo e parece ser menor ainda com essas novas formas de reposição hormonal, novos tipos, dependendo da dose, da via de administração, tudo isso influencia. E, principalmente, quando se fala em câncer de mama, o principal fator hoje, gente, não é a reposição hormonal, é o estilo de vida. É a obesidade, é uma alimentação inflamatória, é o estresse, o uso de medicamentos excessivos, de drogas, álcool excessivo, fumo excessivo. Isso é o que é o grande causador de câncer de mama. A reposição hormonal salva vidas de mulheres. É mais fácil a mulher hoje, na menopausa, que não faz reposição hormonal, morrer de um infarto, de um AVC, do que do câncer de mama. É mais fácil a mulher morrer hoje de fraturas, por exemplo, de uma bacia, do que de um câncer de mama. Uma fratura proporcionada por osteoporose. Não teve estradiol, não teve testosterona, principalmente estradiol. Essa mulher evolui para a osteoporose, uma queda, e inutiliza essa mulher. Abrevia a vida dessa mulher. Sem estradiol, essa mulher ela tem maior risco de infartar, de ter um AVC, um acidente isquêmico. O que é que você vai pesar? O risco do câncer de mama, que é muito menor. Aliás, um risco de câncer de mama que é muito maior, é maior. Aliás, desculpe, gente, o risco de câncer de mama é muito menor. É maior a mulher que não faz uma reposição hormonal, ela morrer de fratura na menopausa, na pós-menopausa. É maior o risco dessa mulher de ter um acidente vascular do que ter um câncer de mama. E aí, o que é que você vai optar? O que é que você vai falar para a tua paciente? Muitos colegas não falam porque não sabem dessa estatística. Essa estatística está aí nos grandes guidelines das sociedades. Procura aí a Sociedade de Cardiologia, vai mostrar isso. Que é mais fácil a mulher na menopausa morrer de um AVC, de um infarto, do que de um câncer de mama. Procura a Sociedade de Reumatologia e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, vai lá ver os últimos manuais mostrando essa incidência. Que é mais fácil morrer até mesmo de fratura decorrente de osteoporose do que do câncer de mama. Então, quando você faz uma boa anamnese, bom exame físico, ginecológico, detalha laboratorialmente a sua paciente, por imagem, você acompanha periodicamente a sua paciente, não tenha dúvida que você vai fazer um bom trabalho de reposição hormonal para a sua paciente e proporcionar a essa mulher uma sobrevida muito maior e mais com qualidade de vida, resgatando a vida dessa mulher. Aqui um outro estudo mostrando em torno de quase 10 anos, envolvendo mais de 2.300 mulheres na pré e pós-menopausa, demonstrou uma redução de um pouco mais de 35% na incidência de câncer de mama naquelas que utilizaram implantes de pellets, implantes absorvíveis, os pellets absorvíveis de testosterona ou testosterona em estradiol, comparado às taxas de câncer esperadas para a população da época e da mesma idade. Gente, isso é um resultado extraordinário. É um resultado de um grande estudo, durante um grande tempo de acompanhamento, milhares de pacientes, mostrando o grau de segurança dos implantes absorvíveis, dos implantes hormonais. Qual seria o mecanismo de ação da testosterona para a diminuição do risco de câncer de mama, de acordo com alguns estudos? É que o efeito da testosterona no receptor do hormônio androgênio, onde se ligará a testosterona ou DHT, regula negativamente o receptor de estrogênio alfa, que é proliferativo.
Então, dessa forma, tem um mecanismo antiproliferativo, aumenta a apoptose de linhagens de células de câncer de mama. Além disso, a testosterona tende a melhorar o controle glicêmico e atenua o processo inflamatório, consequentemente, diminuindo o risco de câncer de mama. É interessante saber que a dosagem de testosterona por via salivar em 357 pacientes nesse estudo mostrou o quê? Que pacientes com câncer de mama apresentam níveis mais baixos de testosterona. Vou repetir. Esse estudo, com quase 400 pacientes, mostrou que pacientes com câncer de mama apresentam níveis mais baixos de testosterona e uma proporção menor de testosterona para a estrona, sugerindo que a testosterona biodisponível mais elevada contraria os efeitos proliferativos do estrogênio na mama. Gente, isso é muito importante, saber de detalhes fisiológicos. Terapia de implante subcutâneo de testosterona e anastrozol em sobreviventes de câncer de mama. Aqui um estudo da doutora Rebecca Glaser. É uma das mulheres que mais estuda o uso da testosterona em sobreviventes do câncer de mama. Aquela mulher onde ninguém mais quer tocar essa mulher. Essa mulher com osteoporose, doenças cardiovasculares, pele acabando, cabelo caindo, depressão, irritabilidade, fogachos intensos que não respondem a outras formas, nem a antidepressivos, nem a formas suplementares de tratamento. E aí, graças a grupos de médicos, como o da doutora Rebecca Glaser, se consegue ter resultados, inclusive, com o uso da testosterona em mulheres sobreviventes do câncer de mama. Foram tratadas de câncer de mama. O grupo da doutora Rebecca Glaser relatou que uma dose de 8 miligramas de anastrozol, combinada com 120 miligramas de testosterona em forma de implantes subcutâneos, forneceu níveis terapêuticos de testosterona sem elevar o estradiol. 72 pacientes aqui com câncer de mama invasivo no estágio 0 a 4 foram avaliadas usando escala de avaliação da menopausa. Olha que interessante. Não houve recorrência no câncer de mama em quase 10 anos de terapia. Falta de eventos adversos não houve também. E a recorrência de câncer sustentam, ou seja, a falta de eventos adversos e recorrência do câncer sustentam a segurança e a tolerabilidade da testosterona, o implante de testosterona associado a anastrozol em sobreviventes do câncer de mama invasivo. Nesse caso, a doutora Rebecca Glaser, prudentemente, e o seu grupo de pesquisadores, avaliaram a necessidade de associar implante de testosterona mais implante de anastrozol para diminuir, talvez, a conversão maior entre essas pacientes da testosterona em estrogênio, obtendo bons resultados, aproveitando os resultados anti-inflamatórios e antiproliferativos de atuação do receptor de androgênio e antiproliferativo, influenciando a expressão do receptor de estrogênio alfa e ajudando também a potencializar a ação do anastrozol para esse fim também de proteção contra o aumento excessivo de estrogênio e talvez a conversão excessiva em estrona. O resumo da distribuição dos scores de gravidade em cada uma das 11 categorias, olha só, essas mulheres que ninguém queria tocar nessas mulheres, devolver a qualidade de vida dessas mulheres. E graças a atitudes corajosas, assim como a doutora Rebecca Glaser, fazendo estudos dessa magnitude, estudos tão corajosos como esse, conseguiram reduzir grandemente, olha, pré e pós-tratamento. Olha a redução, aqui, ó, severa, né, vermelho aqui, mais rosa, né, e aqui voltado ao azul, né, sem nenhum. Olha que interessante. Fogachos, desconfortos cardíacos, né, sono, depressão, né, insônia, depressão, irritabilidade, ansiedade, alterações de exaustão física, né, problemas sexuais, problemas de incontinência urinária, né, ressecamento vaginal, desconforto muscular. Todos esses sintomas diminuíram com a reposição com testosterona e anastrozol após. Uma redução significativa, devolvendo a qualidade de vida entre as mulheres com câncer de mama. Olha que interessante. Eficácia de testosterona subcutânea em mulheres sobreviventes do câncer de mama. Olha aqui um estudo da doutora Rebecca Glaser, colhendo bons resultados. Foram exatamente esses resultados que a gente viu aí agora. Tá aí esse estudo para quem quiser ver. Olha aqui, ó. A referência bibliográfica, quem quiser vê-lo em casa, foi um estudo apresentado
exatamente em congressos norte-americanos e do Canadá. E aqui um estudo interessante, um estudo de caso de uma mulher de mais de 90 anos de idade que se recusou a fazer o tratamento convencional com quimioterapia. Exatamente. E aí, a doutora Rebecca Glaser conseguiu convencê-la de que, sim, você poderia ter um resultado melhor, porque o resultado dessa mulher ela não está sendo satisfatório com a quimioterapia, não estava adiantando. Então, o que é que aconteceu? Combinou-se com a família, a paciente também assinou o termo e se utilizou 3 pellets com 60 miligramas de testosterona associado a 4 miligramas de anastrozol. Cada um foi implantado no tecido mamário ao redor, um aqui, o outro aqui, em volta do tumor. Aproximadamente 1 centímetro inferior, anterior ao tumor. Subareolar, através de um trocarte. O tamoxifeno ele foi descontinuado nessa paciente. 3 implantes adicionais depois, ou seja, uma dose total de 180 miligramas de testosterona, mais 12 miligramas de anastrozol, de implantes de testosterona e anastrozol, foram novamente colocados ao redor do tumor da mama, 18 de abril de 2013. E quais foram os resultados desse estudo? Olha que interessante. Olha a redução do tumor após 90 dias de tratamento, 3 meses. Uma redução de 12 vezes através dessa avaliação algorítmica, de declínio algoritmo aqui. Olha, o tumor ele teve uma redução de 12 vezes. Foi mais ou menos uma diminuição de quase 3 vezes, 3% por dia após a terapia. Uma meia-vida de 23 dias. Uma redução expressiva acompanhada por imagem. Olha aqui o tumor e olha após 19 semanas de tratamento com pellets de testosterona associada a pellets de anastrozol. Olha aqui a imagem do tumor anterior e após o tratamento. Redução significativa no tamanho do tumor e ausência de linfonodos axilares previamente palpáveis. Eles foram palpáveis. Após 19 semanas de tratamento com pellets nessa paciente, os linfonodos deixaram de ser palpáveis. Outro estudo mostrando baixas taxas de complicação com o uso de testosterona, pellets de testosterona e testosterona estradiol. Olha que interessante, mais de 1 milhão de inserções de pellets de testosterona e testosterona estradiol. Uma avaliação de 7 anos. Olha que interessante, mais de 370 mil pacientes avaliados. 85% dos procedimentos foram realizados em mulheres. A taxa geral de continuação após 2 inserções foi de 93%. As mulheres, claro que gostaram do tratamento, dos benefícios e permaneceram com o tratamento. A taxa geral de complicação foi menos de 1%. A complicação geralmente era a extrusão. Não houve uma complicação maior. O pellet saiu em menos de 1%. A resposta secundária mais comum relatada foi a extrusão do pellet, que foi mais comum em homens, menos de 3%, e em mulheres, menos de 1%, que pode ocorrer quando o corpo dessa mulher se encontra muito inflamado, com a inflamação crônica excessiva, ou uma obesidade extrema, pode ocorrer. Na minha experiência, eu nunca tive um único caso de extrusão, mas mesmo que haja um caso de extrusão, pode ser normal e não precisa fazer nada. O pellet é absorvido, é o corpo conversando e dizendo, eu estou muito inflamado e aquele não era o momento para eu aceitar todos os pellets. A maioria dos pellets ainda continua. Pode ocorrer 1 ou 2 extrusões, isso raríssimo. Eu nunca tive um único caso. Não significa que não possa ocorrer. Isso é uma resposta dizendo que há aquela mulher, naquele momento, uma inflamação crônica importantíssima, que deva ser melhorado o estilo de vida, a alimentação, o uso de drogas ou fumo deve ser evitado. E muitas vezes a gente não consegue isso nessas pacientes. A resposta secundária foi essa. As taxas de eventos adversos, e esse é interessante, olha só, além da segurança, né? Mais de 1.200.000 procedimentos. Sabe o que se viu? Quando se comparou com outras formas de reposição hormonal, olha o que esse estudo viu. As taxas de eventos adversos associados a vários sistemas de administração de testosterona são significativamente mais altas. Por exemplo, cremes, géis. Olha que interessante.
Cremes e géis mostraram mais de 10% a mais de efeitos colaterais. Injeções mais de 10% entre as suas usuárias. E adesivo mais de 30%. Olha que interessante. Quando comparado aos pellets, os implantes absorvíveis. Desvantagens em relação aos pellets absorvíveis. Desvantagens dos pellets absorvíveis em relação às outras formas de tratamento. Exige uma pequena cirurgia, há um período de recuperação que pode variar mais dos homens do que nas mulheres, é mais dolorido dos homens do que nas mulheres. Período de recuperação, geralmente, a gente vê em torno de 24 horas, 2 dias, a mulher não sente mais dor no local. A dor no local é muito discreta, não podem ser retirados após a inserção. Por isso que é muito interessante você avaliar corretamente sua paciente. Necessidade de profissional treinado. Nem todos os médicos estão habilitados a prescreverem e conduzirem o uso de implantes hormonais. Eles têm que passar por um curso. São cursos que estão se multiplicando no país, porque esse é um paradigma de benefício da paciente e cada vez mais médicos, eles realmente aprenderão a como utilizar e a conduzir e obter efeitos benéficos às suas pacientes. Mas eu trago aqui também outros pontos, e através dos quais se tem muita narrativa. Mas eu trago. Então, olha só, motivos alegados pelas sociedades médicas para não apoiarem o tratamento dos implantes. Vocês verão por aí, ouvirão, inclusive, também. Olha, mas sociedades médicas não apoiam o uso de implantes. É importante vocês saberem disso. Aliás, nenhuma sociedade no mundo apoia manipulados. Vocês já pararam para observar isso? Nenhuma sociedade no Brasil, sociedade médica no Brasil e no mundo, apoia a indústria magistral de manipulados. Eu não quero me ater a essa seara de interesses de indústria farmacêutica quando comparado a uma concorrência da indústria magistral. Não quero entrar nessa seara, mas é inquestionável que devemos repensar, porque nenhuma sociedade médica no mundo concorda com a magistral, com a indústria magistral, com manipulação de medicamentos, já que a manipulação de medicamentos existe há décadas no mundo, trazendo benefícios para as pacientes, inclusive executadas por colegas médicos, ginecologistas, dermatologistas, endocrinologistas, com bons resultados, pertencentes, sim, às sociedades. Então, é algo que a gente deve se questionar. Então, porque as entidades médicas defendem isso? Não endossarem qualquer tipo de manipulação, porque os pellets, eles são manipulados. São manipulados por farmácias de manipulação que têm um poder técnico industrial maior do que outras farmácias de manipulação. Nem toda farmácia de manipulação produz pellets absorvíveis, produz implantes absorvíveis. Não, ela possui um recurso técnico industrial de corpo farmacêutico maior do que outras, claro. Inclusive, algumas farmácias com uma técnica de produção de pellets absorvíveis que não deixa nada a dever a nível industrial. Porque no Brasil não há realmente respaldado para uso em homens, inclusive também, pellets industrial. Nos Estados Unidos há a produção de pellet industrial para homens, mas no Brasil não há ainda, tá? Mas hoje se tem a fabricação de pellets absorvíveis, de implantes absorvíveis, com uma rigidez técnica muito interessante por farmácias de manipulação de ponta. Por não serem medicamentos industrializados, mas produtos manipulados, as sociedades médicas não apoiam. Outro ponto que faz com que as sociedades médicas não apoiem os implantes é que regras diferentes de regulação pelas agências reguladoras entre produtos industrializados e magistrais. Já que os implantes são magistrais, se coloca no meio isso também. A ausência de bula pelos produtos manipulados, alegação de que, por serem customizáveis, individualizados, estão mais sujeitos a uma sub- ou superdosagem, apontam serem de baixa qualidade as evidências científicas em relação aos implantes, mesmo diante de estudos como aqueles. O uso equivocado dos implantes para fins estéticos. Olha só, deixa eu dizer uma coisa. Eu não sou contra sociedades médicas, não. Na minha prática médica, eu executo muita coisa que está dentro dos guidelines das sociedades. Não tenha dúvida em relação a isso. As sociedades médicas estão aí para nortearem condutas, diagnósticos, melhorarem os diagnósticos, o tratamento, a assistência de pacientes dentro da medicina. Isso é inegável, não se questiona isso. Mas
Eu, como médico, eu não sou obrigado a concordar com tudo que há em todas as sociedades médicas. Até porque as sociedades médicas diferem entre si da condução e de decisões dentro da medicina, de tratamento, diagnóstico dentro da medicina. As sociedades médicas apoiam o uso equivocado dos implantes para fins estéticos. Eu concordo plenamente. Quem usa implantes hormonais para fins estéticos está errado. Mas, notem comigo, é a ínfima minoria, é a minoria dos médicos que utiliza os implantes de forma inadequada para fins estéticos, porque a grande maioria, eu lhes garanto, a grande maioria dos colegas médicos hoje que domina a técnica com maestria do tratamento dessas mulheres com implantes hormonais, os implantes hormonais absorvíveis ou inabsorvíveis, mas eu falo aqui dos implantes absorvíveis por ter mais experiência sobre isso. Eu lhe garanto a todos vocês que eles se destinam a tratar doenças, a devolver a qualidade de vida às pessoas, essas mulheres, e não para fins estéticos. Uma pequena minoria desses colegas médicos fazem isso. E aí, sociedades médicas utilizam esse mote como sendo todos os colegas médicos fazendo, tomando essa atitude errada. Isso é errado. Isso é um sofisma. Isso é uma narrativa. Porque o que eu vejo na prática é devolver a qualidade de vida a muitas mulheres que sofriam com dor, com reposição hormonal mal feita, com ausência de resposta contra as formas de tratamento, com evolução para osteoporose, depressão, permanecendo com os mesmos efeitos, os efeitos decorrentes da privação de hormônios para essa mulher. Mulheres com dores intensas na endometriose, que não conseguiram tratamento com DIU hormonal, com dienogéstico, com anticoncepcionais, com anel vaginal, com outras formas de tratamento, com implante de etonogestrel, não conseguiram. E só encontraram guarida, que só encontraram uma volta, um retorno à qualidade de vida com os implantes, por exemplo, de gestrinona. Então, é isso que está se questionando aqui. É utilizar o que o médico detém de conhecimento para devolver a qualidade de vida, para tratar essa paciente, para fazer com que essa paciente viva bem. Apesar de sociedades médicas se posicionarem contra, não significa que a terapia com implantes subdérmicos não possa ser prescrita, ok? Isso é importante deixar claro. Por quê? Porque os implantes, como todo medicamento magistral manipulado, segue as normas da Anvisa de produção. Você não encontrará aí ninguém vendendo implantes se não passaram antes esses implantes seguindo todas as normas rígidas da Anvisa de produção. Você não encontra isso, tá? Então, se falarem para você que a Anvisa não permite, estão liberando aí, é porque, pelo amor de Deus, é porque você não está juntando um fato ao outro, porque a Anvisa não permite, não libera medicamentos, não libera o funcionamento, inclusive, também, de farmácias de manipulação que não seguem todos os trâmites, todas as obrigações por parte da Anvisa, na produção e confecção dos seus produtos. Os implantes subdérmicos são produzidos e prescritos nos Estados Unidos e no mundo, alguns desde a década de 30, e sempre com as mesmas alegações de sociedades médicas, mas obedecendo às normas de produção e comercialização de cada país. Aqui, o vocabulário controlado por parte da Anvisa, mostrando quais as formas farmacêuticas que a Anvisa permite manipular. E aqui há retal, sublingual, transdérmica, uretral, dentre outras, e também a via subcutânea. Está aqui, ó, nesse documento da Anvisa que vocês podem obter simplesmente no Google. Está lá, a via subcutânea, administrado sobre a pele, sob a pele, né, hipodérmica ou subdérmica, como os implantes absorvíveis, os implantes hormonais, manipulados, desde que seguindo todas as normas da Anvisa, eles podem ser comercializados, prescritos. Você não deve ter medo disso. E aí, gente, a gente termina essa apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos, tá? E aí eu fico aqui para retirar algumas dúvidas, tá? Caso vocês queiram perguntar, eu retirarei algumas dúvidas de todos vocês, tá bom? Olha só. Veja bem, o que é que a gente pode ver aqui? Não sei se está me escutando, o pessoal está me escutando aí agora? Tudo bem?
Muito bem. Então vamos lá. Vou retirar algumas dúvidas. Se vocês que estão aí, vocês quiserem realmente perguntar para mim, eu responderei algumas dúvidas aí, tá, gente? Então vamos lá. Ah, muito bem. A Priscila Escariote, ela pergunta: e no caso da progesterona bioidêntica, como Ultragestan, via oral, também surte bons efeitos na menopausa? Sim. A progesterona, né, com a mesma estrutura química molecular, Priscila, ela traz excelentes resultados quando utilizada por via oral, por via vaginal, na prevenção, inclusive, do câncer de endométrio, tá? Principalmente quando a mulher ela recebe, né, a reposição de estradiol, tá? Então é muito interessante, faz com que essa mulher, principalmente quando utiliza por via oral, faz com que essa mulher ela durma melhor, essa mulher tenha menos insônia, ela fica menos irritada, ela fica menos ansiosa. Então a progesterona ela é essencial para o tratamento da mulher na menopausa, tá? A doutora Érica pergunta: você associa a prescrição de suplementos para a proteção mamária para as mulheres em uso de TRH? Eu gosto muito do uso da melatonina. Alguns estudos já mostram que a melatonina é muito interessante para a diminuição do risco de câncer de mama, porque diminui muito os radicais livres, né, que provocam estresse oxidativo e que se relaciona, de acordo com alguns estudos, com maior risco do câncer de mama, né? Muito interessante isso, tá? Então, há estudos mostrando que o ômega 3 também pode ser, mas eu chamo a atenção principalmente para a vitamina D, já que a vitamina D ela tem uma ação muito interessante, principalmente entre as mulheres com insuficiência, né, da vitamina D. Você tem que verificar antes, com insuficiência da vitamina D, a deficiência de vitamina D. A vitamina D ela tende a se ligar aos receptores de vitamina D nas células do sistema imunológico, melhorando a atividade do sistema imunológico e, consequentemente, melhorando o sistema imunológico, diminuindo o risco de câncer de mama e até mesmo melhorando o seu tratamento, tá? Só para constar, reverti a osteoporose que estava, olha, a doutora Érica dando o testemunho dela. Só para constar, reverti a osteoporose que estava após iniciar o uso de TRH com pellets. Olha que coisa interessante. Pellets de estradiol e testosterona. Inclusive, Érica, eu acho que é a única forma que a pessoa tem de reverter a osteoporose e a osteopenia. Eu não vejo com o medicamento bifosfonatos, dentre outros tipos de medicamentos utilizados, né, para o tratamento da osteoporose e osteopenia na paciente na menopausa. Há até uma estabilização, mas a gente não consegue ver uma reversão se essa mulher não fizer uma boa reposição hormonal. A Érica diz: na via transdérmica não houve nenhuma melhora, mesmo com musculação associada desde o diagnóstico. É que alguns estudos mostram isso, entendeu, Érica? Mostram, inclusive, que, por exemplo, o benefício, por exemplo, de diminuição do risco de câncer de mama, que foi visto entre a terapêutica hormonal com estradiol e testosterona, naqueles estudos que avaliaram milhares de mulheres durante 10 anos, não foi visto com via transdérmica. A via transdérmica, apesar de ser uma via extremamente segura, muito interessante para o tratamento da mulher na menopausa, tem um risco de quê? De esquecimento, tem um risco de você aplicar e, ao abraçar uma criança, passar esse creme, esse hormônio para a criança também. Eu não estou dizendo com isso que a administração hormonal de cremes, de géis, seja condenável de forma alguma, uma excelente forma de administração hormonal. Não tenha dúvida. Maravilhosa, esplendorosa. Entretanto, quando se compara com o Pellets, eu prefiro 1000 vezes o Pellets absorvível. O efeito é mais rápido. Em torno de 15 dias, as pessoas já começam a melhora. Em torno de um mês, é significante a melhora. Eu não vejo isso com qualquer outra forma de reposição hormonal. Com um mês é significante. Algo interessantíssimo. E mais, a gente vê segurança. Estudos como aquele, mais de 1.200.000 procedimentos durante 7 anos, mostrando, inclusive, menos efeitos colaterais e uma segurança significativa com o uso de implantes hormonais, é algo formidável para a gente, tá? A Nilma pergunta: não existe progesterona bioidêntica em forma de implante? Olha, existe, mas eu prefiro realmente utilizar, na minha prática, tá? A progesterona por via oral, tá? Por via oral, porque por via oral e vaginal está bem mais avaliado a proteção endometrial, tá? Outra forma, por exemplo, transdérmica, em forma de implante, a proteção endometrial em forma com progesterona, a progesterona com a mesma estrutura química e molecular da progesterona naturalmente produzida pelo corpo da mulher, não está provado que pode realmente prevenir o câncer de endométrio. Por via oral e vaginal é incômodo, né? Imagine você ser mulher e colocar todos os dias, 365 dias ao ano, uma cápsula na vagina. Eu não recomendo.
Então, eu recomendo por via oral, porque quando você faz por via oral, ocorre a metabolização hepática. A gente falou, né? Por via oral, há maior risco de efeitos colaterais e complicações, porque sofre metabolização hepática. Mas no caso da progesterona, essa metabolização hepática ela passa a ser benéfica. Por quê? Porque ela tende a liberar metabólitos que vão agir nos receptores, nos GABA receptores, nos receptores do ácido gama-aminobutírico, e liberação de metabólitos que vão agir no sistema parasimpático dessa mulher, diminuindo a ansiedade e melhorando o sono. Olha que interessante. Muitas mulheres, quando utilizam a progesterona, 100 miligramas todos os dias, ao deitar para dormir, melhoram muito do sono. E quando você melhora muito o sono, você começa a melhorar a construção muscular. Se você tem um estímulo do exercício físico pela manhã, regular, tá, ou à tarde, né, e uma boa alimentação, rica em proteína e carboidratos, conduzidas muito bem por nutricionistas, o que é que ocorre? Ocorre um anabolismo durante a noite. Se você dorme bem e aprofunda o sono, chega até o sono REM, aquele sono reparador, profundo, pelo menos 4 horas por dia, por noite, de sono REM, você consegue uma maior liberação de hormônios emagrecedores, como a melatonina. Menores níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, que descontrola a insulina, descontrola o glucagon, fazendo com que haja maior liberação de GH, atuação do IGF-1, melhor construção muscular. Então, dormir bem é importantíssimo. E progesterona proporciona muito bem isso. Inclusive, uma boa reposição hormonal melhora muito o sono. Paciente com alopecia androgenética e indicação de reposição de testosterona. Posso prescrever a testosterona sob forma de implante? Para mim, eu tenho paciente com alopecia androgenética e utilizo reposição hormonal em forma de implantes. Depende da dose. Depende da parcimônia, você pode começar com uma dose menor, geralmente 1 miligrama por quilograma de peso, tá? Você pode começar com 1 miligrama por quilograma de peso para essa paciente, tá? Utilizar medicamentos, manter os medicamentos que ela está utilizando. Se você não achar segura, pode contactar um dermatologista que possa ajudá-la, mas você não pode renegar a ajuda a essa paciente. O que eu vejo na prática é que, principalmente por os implantes, eles serem uma forma mais fisiológica de liberação, um nível estável, se tem menos efeitos colaterais, inclusive quando comparado por via transdérmica. Quando você administra testosterona por via transdérmica, numa paciente com alopecia androgenética, pode piorar. Inclusive, algumas sociedades contraindicam, não indicam de forma alguma, se a pessoa tiver algum aspecto de hiperandrogenismo na pós-menopausa, não utilizar o uso da testosterona. Talvez porque falte muita expertise ainda, não há grandes estudos que as sociedades elas venham a respaldar o uso da testosterona em mulheres na pós-menopausa que têm algum tipo de hiperandrogenismo, tá? Então, se tiver hiperandrogenismo, você não deve, claro, a mulher está com hiperandrogenismo ali por algum motivo, você não deve aumentar ainda mais e prescrever testosterona. Mas se é uma mulher que está demonstrando ali uma deficiência de testosterona na pós-menopausa, é uma mulher que tem deficiência de estradiol, você não vai fazer reposição hormonal? Mulher se queixando de fogachos, osteoporose aparecendo, libido acabou, casamento acabando, depressiva, você não vai repor? Eu reponho. Trato mulheres assim durante anos. Milhares de colegas médicos hoje fazem isso. Mesmo com alopecia androgenética, você pode conduzir muito bem. E eu diria, eu fico mais tranquilo porque é implantes. Eu fico mais tranquilo porque é um pellet. Se fosse outra forma de tratamento, talvez eu tivesse mais efeitos colaterais, principalmente nessa mulher que tem alopecia androgenética. Eu tenho pacientes minhas com alopecia androgenética que estabilizaram a alopecia androgenética, até melhoraram da alopecia androgenética. Por quê? Porque ela tinha alopecia androgenética, veio a menopausa, piorou a queda de cabelo pela deficiência hormonal. Quando você suprime essa deficiência hormonal, ou seja, você repõe hormônios, melhora. Fortalece a pele, fortalece o couro cabeludo, fortalece os pelos, fortalece a imunidade como um todo. A gente viu ontem que o sistema imunológico, as células do sistema imunológico possuem receptores para hormônios androgênios. Se você está administrando a uma mulher testosterona, que ela tem deficiência de testosterona, é claro que você vai proporcionar para essa mulher benefícios, tá? Outra pergunta, gestrinona em paciente com trombofilia. Olha, por exemplo, a minha esposa, ela tem trombofilia, usa gestrinona há anos. Eu tenho pacientes com trombofilia e usam gestrinona. Sabe por quê? Um motivo que a gente tem que bater sempre, gente. Via transdérmica e via subdérmica, não há relação com trombose. Eu não posso garantir para vocês que essa paciente não terá uma trombose um dia, usando ou não usando hormônio. Aí é que vem o grande problema. Como muita gente não domina os implantes ou
condena o uso de implantes, principalmente implante de gestrinona, que é utilíssimo e devolve a qualidade de vida para as pessoas, tudo o que ocorrer é culpa do implante. Quando a gente sabe fisiologicamente que por via transdérmica ou via subdérmica não é via oral, é por via oral e a presença de estrogênio, principalmente, e não progestina, estrogênio, principalmente, é que pode elevar o nível de trombose. Na trombofilia é proibido o estrogênio. Tanto é verdade que pessoas com trombofilia, vocês veem isso na prática. Quando a pessoa precisa de um tratamento com um DIU hormonal, se prescreve um DIU hormonal, uma adenomiose, está com trombofilia lá, adenomiose com sangramento, o médico prescreve aí para essa paciente um DIU hormonal, prescreve um dienogeste e tem trombofilia. Por que seria diferente com isso por via oral, hein? Isso por via oral. E por que prescreve, e por que seria diferente com a gestrinona em forma subdérmica? Que a gente sabe que é homólogo ao transdérmico. Por quê? Eu tenho pacientes usando durante anos, se beneficiando, sem alterar qualquer problema, valor laboratorial que vá fazer com que ela esteja evoluindo para uma trombose ou que tenha ocorrido alguma trombose. Mas, até agora, até o momento, uma pessoa que teve trombose não deve se administrar gestrinona, tá? Não deve. Mas há pacientes com trombofilia que, muito bem, recebem a gestrinona. Se você sente uma insegurança ainda com os pellets, que você não podem ser retirados depois que você coloca, comece com a gestrinona via vaginal. O paciente se adaptou, e aí depois você pode discutir, inclusive, com outros colegas médicos, que você não tem experiência, tá? Conduzir ou não. A escolha é sua, tá? Muito obrigado. Doutor Sérgio, a trombofilia, muito obrigado, doutor Sérgio, verdade, concordo, trombofilia e testosterona tem contraindicação? Não vejo contraindicação nenhuma, tá? Não contraindicação nenhuma, não há contraindicação. A trombofilia usa testosterona. O que há é muito mito ainda, o medo de que a testosterona se converta em estradiol, e o estradiol ele possa levar a uma trombose, porque a mulher tem trombofilia. Eu não vejo isso ocorrer. Quando utiliza a testosterona por via oral, isso pode ocorrer, tá, gente? Principalmente naquela mulher que tem uma expressão da aromatase maior, por exemplo, aquela mulher com sobrepeso, obesidade, aquela mulher com TPM, aquela mulher com endometriose. Então, eu não utilizo mais reposição hormonal nenhuma por via oral para minha paciente. Agora, testosterona por via transdérmica, testosterona em forma de implante subdérmico, subcutâneo, eu não vejo isso ocorrer. Para mim, não há perigo, tá? Então, eu não vejo isso ocorrer. Não vejo perigo em relação a isso. O que eu vejo é perigo a mulher permanecer na menopausa, na pós-menopausa, com sintomas terríveis e evoluindo para fraturas de bacia numa queda e morrer devido a isso. E ter um infarto, um AVC e deixar a sua família só, sem a presença dessa mulher. Eu vejo isso. Tá, gente? Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção de todos. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? Eu espero que mais pessoas assistam a essa aula. Sejam muito bem-vindos. A gente tem uma pós-graduação em ginecologia que está esperando vocês aí a abrir a mente, a pensar fora da caixa, a encontrar alternativas de tratamento que vocês não encontram hoje na prática. E cada vez mais pacientes batendo lá na porta do médico, que saiba cada vez mais conduzir a sua paciente de uma forma mais fisiológica e tentar resolver o problema pela raiz. Se você é esse colega que quer beneficiar essas pacientes, se você é esse colega, essa colega que quer crescer dentro da medicina e que quer realmente ter uma melhor remuneração pelo seu trabalho e ter mais tempo para desfrutar das coisas boas da vida, cuidar de você, da sua família, do seu casamento, ver seus filhos crescerem. Então, eu convido todos vocês a aprenderem novas técnicas de tratamento e reavaliarem as suas condutas de medicina, tornarem cada vez mais fisiológicas, cada vez mais assertivas, cada vez mais proporcionando qualidade de vida e tratando essa paciente como um todo. É isso que eu desejo a todos vocês. Um grande abraço, um excelente dia para todos vocês.